Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, host desse podcast e CEO da EASO. Quero lembrar para você que o objetivo nosso aqui é levar alguns insights, trazer para você alguns cases aí de sucesso e até de fracasso. Muitas vezes nos bastidores dos eventos a gente passa por alguns perrengues e talvez a gente aprenda mais com isso do que com os acertos. Mas hoje a gente também tem aqui muita história boa para contar. É uma feira que costuma explorar muito bem tanto estratégias comerciais, ferramentas digitais, para que os seus expositores consigam gerar mais negócios. De negócios mais saudáveis, networking de qualidade. Então, vai ser uma aula aqui de estratégia para as feiras. E eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Alexandre Kise. O Alexandre, além de ser cliente, parceiro da EASO, a gente admira muito, o teu histórico, os seus eventos. Eu vou ler aqui o mini currículo do Ale e depois vou abrir para que ele se apresente melhor. Bom, atualmente ele está à frente das áreas comercial, de marketing e de desenvolvimento de novos negócios na APS Eventos, uma empresa que é reconhecida pela expertise na gestão de eventos e por um portfólio de produtos consolidados, entre eles a FESPA Digital Print e a Expo Print Latinoamérica, que em 2026 completou 20 anos. Ale, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por poder abrir um pouco aí da cozinha e a gente bater um papo sobre essa tua história, sobre os teus eventos. Obrigado mesmo pelo... Não, eu que agradeço, é um tremendo prazer estar aqui presente, poder conversar um pouquinho, sobre o nosso mercado, sobre tecnologia, sobre como a gente pode agregar valor a outras empresas Sim. e outras pessoas. Muito bom, muito bom. Sabe que o objetivo do podcast é a gente trazer essas experiências, porque algumas pessoas que nos assistem, ela pode pensar, como que se constrói um evento com sucesso do que vocês... Mas aqui, um dos segredos está aqui, 20 anos, A gente estava aqui nos bastidores conversando, 20 anos trabalhando e desenvolvendo o que tem hoje. Então, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como é que foi chegar até aqui? Eu vou até voltar um pouquinho mais, acho que há 30 anos. Porque a APS hoje, que está à frente dos eventos, ela é uma empresa familiar. Então, nós temos um núcleo familiar. Sim. Foi fundada pelos meus pais. Daí entramos agora e efetivamente já estamos na segunda geração. Então, meu pai Ismael e Vivian, minha mãe professora, meu pai veio dessa área já gráfica, conectado a esse segmento, fazia apostilas, abriu um birô e assim foi desenvolvendo. E, de repente, a gente se viu dentro desse mercado. Começamos como uma editora. A editora tinha uma vantagem muito grande, porque se a gente colocar 30 anos atrás, a maneira da gente consumir informações era através de revistas, Sim. jornais, a televisão também ganhando força, rádio incrivelmente forte. Mas a impressão, eu imagino. E a impressão era uma demanda tremenda. Continua, mas assim... Continua. Imagino que o gráfico de crescimento foi muito rápido. Exatamente. Por exemplo, compara passar, por exemplo, numa banca de revista no passado, você tinha, quantos títulos? Uma editora Abril era uma referência no mercado, uma escola, Sim. seja para jornalismo, fotografia, área gráfica mesmo, inovação, era maravilhosa. Hoje você vai numa banca, você tem lá, bateria de celular, cabo, capa, N coisas diferentes, quase como uma loja de conveniência onde também vendem produtos impressos. Sim. Por outro lado, a gente teve uma diversificação onde você tem muito mais impressão acontecendo em lugares que a gente não imaginava. Essa mesa, por exemplo, ela está impressa. A gente tem características como, por exemplo, aqui já não, porque é uma textura, mas, por exemplo, sua camiseta está impressa. E quando a gente começa a pensar onde a impressão vai hoje, é muito interessante porque é onde a sua criatividade te levar. Sim. Então, a gente foi se adaptando ao mercado, entendendo isso. E daí interessante, vocês começam praticamente como consumidor, quer dizer, praticamente não. Exatamente. Vocês começam essa história Nós como éramos uma editora, Sim. Começamos dessa forma, recebendo informações, daí assim, uma vez que a gente recebia, vamos fazer um evento para promover e agregar valor ao mercado? Então começam as pequenas conferências, seminários, e daí como todo seminário, normalmente, podia ter um tabletop na frente, com alguém apresentando tecnologia, fazendo Sim. patrocínio, conversando com as pessoas que estão aqui dentro. E daí, com isso, já começa esse primeiro desenho de feira, daí ela começa a ganhar força do lado de fora.
até que daí se transforma na primeira feira, e esse caminho foi acontecendo até que a Expo Print aconteceu, né? Então, a primeira edição, em 2006, ao lado da Feigraf, que é a associação hoje, né, de importadores de insumos e equipamentos já para a indústria gráfica. E desde então a gente vem trabalhando muito forte para que ela realmente tenha sua posição de destaque. Sim. Naquele momento a gente queria ter um evento de classe mundial, ou seja, com os mesmos parâmetros que a gente via em outros lugares do mundo, porque quando você vai para a Europa, algumas empresas são de 1.500, 1.600. Então você fala assim, peraí, o nosso país mal tinha sido descoberto e algumas empresas já faziam eventos profissionalmente, né? Já era um modelo de negócio. Sim. Então é muito interessante ver essa evolução que vem acontecendo. E eu estou muito feliz em falar que, por exemplo, a gente chegou na edição de 20 anos com tremendo sucesso. Sim. Então, ou seja, o maior evento que a gente tem hoje das Américas dentro do segmento de impressão, coisas que há 4 anos, como várias máquinas offset rodando dentro de um evento, isso a gente não via nas Américas há, sei lá, pelo menos 5 anos. Então é muito interessante ver que esse evento conseguiu essa marca, que é ter um evento de classe mundial, mas não só isso, mas um evento com representação mundial. Então a gente está entre os 5 maiores eventos do mundo hoje dentro do segmento. Então é muito bonito ver essa história e entender que o evento gerou resultado para os nossos expositores, o evento conectou e trouxe inovação para os nossos visitantes, ou seja, uma realização impecável, assim. Acho que foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo muitas conquistas. E sabe o que eu vejo, Alexandre? O desenvolvimento desse setor passa muito pelas feiras que vocês organizam, porque exatamente. Tem um amigo que diz o seguinte: dificilmente um setor da economia ele se desenvolve na sua plenitude sem eventos relevantes para esse setor, onde haja debate, onde haja conteúdos atualizados, inovação, conversa, empresas que fazem parte daquele ecossistema, né? E vocês proporcionaram isso. Não, eu concordo plenamente com o que você está falando. Acho que os eventos têm um papel super importante, sim, que continuam relevantes. Na pandemia a gente escutou muita coisa do tipo, evento vai acabar. E tem uma plataforma de evento digital que você entra, cria o seu avatar, daí o cliente cria o stand dele. Eu fiquei pensando no Minecraft, eu falei, peraí, para diversão é legal, mas não sei se profissionalmente eu ia parar meu tempo para criar um personagem virtual do Alê, para poder entrar num ambiente virtual, para que outra pessoa do outro lado do computador... Já existia o WhatsApp nessa época. Ou seja, se eu mandasse a mensagem, o Edu ia me responder e falou, mais rápido. Por que eu estou criando tantas voltas para algo óbvio, né? Mas assim, a pandemia, já que eu toquei no assunto, foi um momento único, onde existia uma proibição naquele momento, sim, compreensível pela questão de saúde, pela questão que a gente ainda não entendia o que estava rolando do nosso lado, era necessário, ok. Voltando para o nosso segmento de eventos, e daí eu acho que essa é uma reflexão boa, o mercado mudou nesse momento. Sim. E de que forma ele muda? Hoje eu tenho muita informação na internet, só que eu gasto um tempo absurdo procurando, né, garimpando essa informação e tudo mais. Quando você vai para um evento, você, além de ter lá os principais players apresentando essas informações, eles estão disponíveis para explicar essas tendências. Então, eu acho que é um primeiro momento onde existe uma imersão. Você está entregue ao evento e você pode comparar. Pô, deixa eu ver se esse copo é diferente daquele copo. Deixa eu ver o que ele entrega de diferente. O que essas soluções estão falando. Poxa, o cliente apresentou uma aplicação diferente que eu falo, poxa, a minha máquina pode fazer isso? Eu nunca pensei nesse tipo de aplicação e muitas vezes a tecnologia está dentro de casa. Abre novos horizontes. Novos horizontes. Então, eu acho que o evento tem essa questão que eu falo, que ela é uma grande vitrine, mas, ao mesmo tempo, um momento de inspiração. Sim. Onde você pode entender o momento atual do seu negócio, frente ao mercado e frente às inovações que estão por vir. Sim. Então, tem uma frase, e isso é uma coisa que hoje está me incomodando muito, mas é um incômodo bom, porque eu falo que eu sou uma pessoa eternamente incomodada. Assim, eu gosto de melhoria, eu gosto de inovação, eu gosto de agregar. A gente pensa assim, poxa, o que o evento pode melhorar? Com certeza a ferramenta da IASO foi um divisor de águas para a gente. Como eu disse para você, eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir junto com a ferramenta, assim, de verdade. Eu acho que a gente pode agregar a experiência ao visitante, ao expositor e tudo mais. Mas tem uma outra pergunta que é muito interessante. Eu assisti uma entrevista com o Jeff Bezos sobre isso, que é
O que não vai mudar no nosso negócio daqui 10 anos? Então, por exemplo, a internet chegou, perfeito. O evento vai morrer por causa disso? Não, ele vai conviver com a internet, mas ele continua sendo esse momento do mercado se encontrar. Pessoas mudam de emprego durante os eventos, porque o networking acontece, novas parcerias de negócio acontecem no evento, novos leads, posicionamento de marcas. Ou seja, essa reflexão do mercado como um todo, entender esses movimentos, o evento proporciona isso. E eu acho que daqui 10 anos ele vai continuar proporcionando da mesma forma. Sim. Ele vai ser o nosso ponto de encontro, ele vai ser o nosso elo. Então, por isso eu acredito que o evento ainda tem uma vida longa. Claro, algumas coisas mudaram? Mudaram. Sim. A gente falou do coletor de dados agora há pouco. Né? Ou seja, antigamente eu tinha um coletor que eu fazia a leitura, depois a gente descarregava esse banco de dados, fazia a sincronização, de 5 a 10 dias após o evento a pessoa recebia esse lead. E daí que ela ia falar, poxa, como é que eu vou trabalhar ele? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, por exemplo, com a IASO junto com a gente, eu consigo descobrir, por exemplo, que eu fiz uma leitura às 3 horas da tarde, o cliente estava interessado em tal demonstração, só que como ele estava chegando na feira, ele ainda queria ver um pouco mais, então eu posso já ativar ele às 6 horas da tarde para ele voltar e falar, olha, o especialista daquele produto que a gente acabou de conversar está chegando e vai ter uma demonstração aqui daqui uma meia hora. Você não quer voltar para dar uma olhada? Poxa, não era possível antes sem a tecnologia. Hoje é. Então, Ale, essa é música para meus ouvidos, porque a gente acredita muito nisso, sabe? A gente é uma empresa de tecnologia, mas a maior fonte de negócios que a IASO tem na sua história, desde que a gente foi fundado em 2018, são através de eventos. Isso é muito louco. A gente investe em marketing digital desde sempre, faz campanhas, inbound, outbound, mas os melhores leads, os maiores negócios que a gente fez até hoje foram provenientes de eventos. Vocês mesmo... Viemos de um evento. Lembra? Eu conheço, eu lembro até o dia que eu conversei com o João, com o Yasser. Yasser, isso. Com o Yasser, né? No RD Summit. No RD Summit, exatamente. Então, veja, e eu concordo com você e com o Jeff Bezos que nos próximos 10 anos e nos próximos sei lá quantos anos, né, olhando o que não vai mudar, evento, ele pode se transformar, ser o uso de tecnologia para melhorar a experiência, mas, agregar valor. Mas a conexão humana que o evento proporciona. Nossa. Imagina nesses 20 anos de feira, Alexandre, quantas pessoas que criaram parcerias dentro de uma feira de vocês, que essa parceria continua até hoje. Exato. Quanto fornecedor fez relacionamento com o cliente e esse cliente está comprando dele até hoje, um LTV talvez de década. E talvez até relacionamentos pessoais, namoro, casamento, isso não vai mudar. O ser humano não vai deixar de se relacionar. Não, a gente tem histórias assim, sabe? De empresas que foram transformadas. O pessoal falou... Eu escutei isso. Na primeira Expo Print, nós compramos a nossa primeira máquina grande. Sim. Né, de um cliente que é o expositor, que é da Heidelberg. E ele falou para mim, e na última, nós compramos a nossa máquina mais recente. Eu falei, poxa, olha que legal, a Expo Print fez parte da história dessa empresa, que por sua vez, na verdade, são duas, né? Ou seja, fez parte da Heidelberg, que é o nosso expositor, fez parte da Gráfica, que comprou a solução, mas esses negócios aconteceram dentro do ambiente da feira. Então, para a gente é um orgulho tão grande falar assim, poxa, olha que legal, essa movimentação, como você colocou, ela impacta no mercado, no desenvolvimento do mercado. Né? E no caso dos eventos, eu acho que como nós somos o elo, ou seja, a gente tem os expositores de um lado, os visitantes, e a gente proporciona esse encontro, ou a gente consegue atingir um universo ainda maior. Sim. Não, isso é brilhante, assim. Eu acho fantástico tudo isso. Agora, eu queria que você... Bom, mas ainda nessa pergunta da tua jornada, você disse que tudo isso então começou há 30 anos atrás. Começou há 30 anos, meu pai e minha lá, mãe. No interior, que você estava me dizendo que você mora no interior, Nós começou aqui em São Paulo? Em São Paulo, na época da editora, porque assim, meus pais, como eles nasceram em Itu, há 30 anos atrás, ou vamos colocar um pouquinho mais, né? Porque há 30 anos foi quando eu cheguei no negócio, mas nós nascemos, que nem eu estou com 51 agora. Então, ou seja, quando a gente volta lá no começo, 50 anos atrás, o interior não tinha tantas oportunidades como a gente tem hoje. Então, assim, para você... Coisa simples. Quero estudar uma faculdade. Não tinha, né? Não tinha.
Você não tinha. Então, daí que acontece. Nesse caso, meus pais vieram para São Paulo para estudar, começaram a vida e assim foram se desenvolvendo. Daí, criaram a empresa aqui, a editora, começaram os eventos, até que em certo momento eles falaram, não, eu acho que está na hora de voltar para Itu, né? São Paulo acho que já deu. Eles achavam que naquela época tinha trânsito em São Paulo. Então, assim, hoje, né, mudou um pouco esse cenário. Daí fomos para Itu. Como a gente tem a questão do evento, o evento acontece em São Paulo. Sim. É a nossa capital, é um lugar onde tem uma geração de negócios intensa e está tudo bem. Facilidade logística para as pessoas do mundo inteiro. Tudo que você imaginar. Então, você tem hotelaria, você tem, né, transporte, o que seja, conforto e tudo mais. Sim. Então, nós entendemos que, assim, estando a 1 hora de São Paulo, que é a questão de Itu, quando necessário, a gente está aqui, como eu estou aqui hoje, como a gente vem para os eventos e, por exemplo, conseguimos trabalhar com a empresa remotamente. Então, isso deu muito certo, essa dinâmica para a gente funciona bem. Então, no final, a gente alinhou um padrão de vida que eu gosto e prezo bastante, né, com uma gestão de um negócio que vem crescendo e vem mostrando resultados. Que legal. Então, essa foi a jornada. Então, começamos com a Expo Print, depois veio um namoro com a FESPA. Então, dentro dessa jornada, a FESPA hoje é uma associação que tem 50 anos na Europa, onde ela é uma associação sem fins lucrativos e ela tem como missão fomentar o mercado de impressão ao redor do mundo. Ela fez isso através de revistas, depois as feiras ganharam muita força e mesmo assim ela ainda pega o lucro dela e reinveste no mercado, sejam em seminários, livros, guias, manuais, boas práticas. Então, o nosso objetivo realmente é estar conectado ao mercado de impressão em várias áreas diferentes. Seja, por exemplo, na educação, seja fomentando oportunidades de negócio, mostrando uma diversidade que pode acontecer. E, nesse momento, vou até usar o espaço, a gente entrou num novo patamar. Eu falei que a gente deu um passo além. Nós agora temos uma fundação, que é o FESPA Foundation, onde existia um certo incômodo da nossa parte, e ela vem muito também do CEO que toca a FESPA na Europa, que é o Neil Felton, que é um cara assim, brilhante, uma pessoa que eu admiro demais, que ele falava, poxa, a gente gera muito material num evento de impressão, né? Imagina, uma máquina que roda 19, 21 mil, 23 mil folhas por hora. Então, quando essa máquina liga, é a coisa mais linda de ver. E é muito exatamente, é papel saindo para todo lado, ou embalagem, ou o que seja. Ou as máquinas rodando, por exemplo, com a impressão digital, banner, lona, 300 metros hora, 400 metros hora. É uma coisa linda, é bonito demais. Só que, assim, na demonstração você faz um material, algumas pessoas pegam e algumas coisas são descartadas. Sim. A gente sempre teve o cuidado de fazer esse descarte coerente, ou seja, vai para um lugar onde ele vai ser reutilizado ou algum lugar onde ele vai ser processado corretamente, mas nunca descartado simplesmente. Sim. Isso, desde a construção do stand, a gente tem essa preocupação. Então, por exemplo, a madeira que usou no stand, a gente tem uma caçamba que está conectada a uma escola de marcenaria que pode aproveitar isso para dar aula para crianças e assim vai. Então, a gente resolveu oficializar e falar assim, poxa, os expositores, e fizemos esse convite, poderiam doar uma parte da apresentação deles para a gente gerar um material que a gente chama de material positivo. Então, ou seja, vamos rodar um material que tenha uma finalidade pós-feira? Legal. E daí nós criamos a fundação com 3 alicerces. Mostrar a força do mercado de impressão, o quanto ela pode agregar de valor às comunidades, principalmente comunidades que a gente entende que estão em situação de vulnerabilidade. Escolhemos a área de educação, porque a gente acha que se a gente fomentar a base, a gente cria um ambiente mais interessante para todo mundo. Então, a gente começou a fazer isso. E daí, dessa forma, por exemplo, dentro da nossa última feira, que agora foi a Expo Print, nós rodamos, por exemplo, 1000 cadernos de caligrafia. Nossa. Então, imagina que assim, esse material que antes era uma demonstração que poderia ter uma vida curta, hoje tem um impacto direto na vida de 1000 crianças. Sim. Nós estamos atendendo, por exemplo, uma instituição em Itu chamada CAVE, que é o Centro de Apoio para a Criança, onde lá nós entregamos um material que tem uma mala, um caderno de caligrafia, um lápis de cor, estojo, uniforme, tudo isso impresso.
Né? Então, o que é interessante? Poxa, a gente chegou lá e começou a trabalhar nesse primeiro segmento. Sim. Agora a gente está evoluindo, a gente quer agregar valor à instituição, por exemplo, fazendo uma decoração de ambiente, com ambiente impresso. Imagina um mapa mundi colocado. Né? Isso aconteceu lá. A gente está atuando também, por exemplo, para reformar a sala de costura. A sala de costura, como é que ela vai funcionar, por exemplo? Os pais eles vão ter aula de como fazer uma costura. Então, a ideia é que a gente possa ensinar um ofício para esses pais, para que eles possam prover melhor para as suas crianças, para as suas famílias e assim por diante. Na feira, nós rodamos, junto com a Blue Ecolor, por exemplo. Poxa, eu nem perguntei se eu posso falar as marcas aqui. Fica à vontade. Mas acho que nesse caso é muito nobre, de verdade, de verdade. Muito. A Blue Ecolor rodou 400 metros de tecido em algodão. Então, as aulas de costura vão ser feitas para a gente fazer pijamas que vão ser entregues para as crianças e para a comunidade que está ao redor. Genial. Então, a gente está ensinando um ofício para os pais, ou seja, a gente está trabalhando nesse processo de sustentabilidade, mas em todos os lados. Social, cuidando da comunidade. A sustentabilidade, evitando que isso seja descartado. E econômico, porque a gente está ensinando uma profissão e um ofício para uma família. Então, o Foundation veio dessa conexão. Nós estamos conectados com o Steve, na África, que foi o braço direito de Nelson Mandela pela vida. Então, a gente está usando os mesmos princípios de Mandela. Então, é muito legal que é um projeto que começou como uma semente pequena e, de repente, começou a ser abraçado por diversos expositores, diversas pessoas. E hoje a gente está com esse movimento maravilhoso acontecendo ao redor do mundo. Então, é interessante ver que eu falo, esse é o próximo passo. Ou seja, como é que a feira, que tem um impacto dentro do mercado, como a gente falou, inspiração, geração de negócios, conexões, networking e tudo mais, ela pode agora olhar um pouquinho para o lado e falar, aonde mais eu posso atuar? Aonde eu posso agregar mais valor? E a gente encontrou essa forma com a FESPA Foundation. Isso é viver propósito, né? Exatamente. Ser um negócio só para ser lucrativo também precisa ser, mas é ir além disso. Né? Eu penso muito na questão da evolução. Eu acho que faz parte da maturidade empresarial. Por exemplo, quando a gente está formando uma empresa, você dedica uma energia tremenda para entender o seu produto, montar a sua equipe, conquistar o seu mercado, o seu posicionamento. E está tudo certo. A gente fez isso também. Daí, só que chega uma hora que você fala, opa, a coisa começou a andar, deu certo. A gente nunca pode deixar esses alicerces. Mas aí chega um momento que você fala, eu acho que agora eu posso fazer um pouco mais. E a gente devagarzinho vai descobrindo que isso é possível. E subir um degrau sempre gera também uma nova motivação, né, Alexandre? Porque tudo isso que você me contou aqui, tudo que vocês construíram, você também precisa, ano após ano, novos desafios, novos projetos, novas entregas, manter muito bem aquilo que está sendo executado, mas trazer novas... E entender o movimento do mercado, né? Esse é o ponto que a gente se questiona muito. Hoje eu penso muito nesse ponto de saturação, ou seja, qual é o tamanho desse mercado, qual é o perfil do mercado, para onde ele vai. E um exercício que eu faço bastante é, primeiro, visitar muitas feiras. Né? Acredito na plataforma. E mais do que visitar muitas feiras, eu visito feiras aleatórias. Por exemplo, eu fui numa feira de móveis, fui numa feira de bicicleta ou de esporte, lazer. Porque muitas vezes a pessoa tem uma sacada diferente que você fala assim, caramba, como é que eu não pensei nisso? Olha que interessante, isso aqui se a gente trouxer para a nossa empresa ou para o nosso negócio pode ser muito legal. Porque às vezes a gente fica tão dentro da casinha, né, o que é natural, porque né, você está envolvido, tem um monte de responsabilidades. Mas às vezes você olhar essa questão de esse olhar mais fresco, essa oportunidade de olhar para o lado, agrega muito. Então, eu acho que sim, a gente tem que evoluir. Eu gosto disso. Na empresa a gente tem essa cultura, ou seja, posso ser melhor? Posso. E a gente sempre olha com duas perspectivas que são importantes. Primeiro, a questão pessoal. Do que eu estou fazendo hoje, posso agregar um pouco mais? Posso otimizar? Aonde eu posso ser melhor do que eu era ontem? E assim, não é 100%, é pequenos ajustes. Agora, a gente também olha assim, dentro do mercado que eu estou atuando, isso está fazendo diferença? Isso está agregando valor? Porque senão às vezes fica assim, eu melhorei, tá, mas não teve nenhum impacto positivo depois. Não, então a gente tem que entender dentro desses dois contextos.
Porque você faz parte de uma engrenagem, né? Esse ecossistema, né? A gente faz parte dele. A hora que a gente lança uma feira, a gente lança para o mercado. Então, ou seja, se eu não estiver atento ao movimento do lado de fora, e aí, como é que vai ser esse próximo passo? Falando nisso, Alexandre, explica um pouco, assim, bom, tudo começou com a Expo Print, que é uma feira que você estava me dizendo aqui nos bastidores, que é uma feira que acontece a cada 4 anos. Essa que vocês estão há 20 anos, essa foi a sexta edição. Então, a cada 4 anos, então foram 20 anos desde a primeira edição, um crescimento muito consistente, muito forte, realmente. Esse último, por exemplo, da melhor feira que nós fizemos para essa, nós aumentamos 80% a feira. Nossa. Então, assim, quando a gente fala assim, poxa, um negócio que está há 20 anos no mercado, normalmente a curva dele ele tem um crescimento e de repente ele continua, mas como ele já está grande, 10% no mercado, num negócio grande já é um número muito expressivo. Então a gente conseguiu uma conquista tremenda. Foi muito mágico. Obrigado. Tem um time inteiro por trás, parabéns ao time. Então, assim, a feira aconteceu nisso. Mas a gente entendia que uma feira de 4 em 4 anos, ela tinha uma característica muito específica. Na indústria gráfica, nós temos equipamentos muito grandes, robustos, realmente industriais, vamos colocar dessa forma. E que de um ano para outro ele não tem uma evolução tecnológica tão grande, mas ele tem uma dificuldade logística. Por exemplo, pegar uma máquina que tem, sei lá, 20, 25 metros, e colocar ela dentro de um pavilhão, depois remover do pavilhão, tem toda uma logística. Então a gente falou, poxa, qual seria o prazo ideal? Então, de 4 em 4 anos, esses equipamentos já possuem uma atualização tecnológica, seja, às vezes, uma mudança na tinta, num processo, uma otimização no próprio equipamento, a tecnologia embarcada no equipamento, cada vez hoje mais a gente tem isso presente, daí já falou, opa, já tem uma mudança consistente. Então, esse é o prazo ideal. Porém, no meio do caminho, chegou a tecnologia digital. Então, hoje a gente tem a impressão digital entrando muito forte. Por exemplo, que nem você tem a camisa da Iaso. No passado, se a gente falasse, você queria ter uma camisa personalizada. Legal, o pedido mínimo são 100 peças. Hoje... Eu tinha que criar tudo. Porque eu tinha que fazer a chapa, ou seja, eu tinha que fazer o quadro de serigrafia, o filme. Então, para justificar esse arranque inicial de fazer essa matriz, eu tinha que amortizar isso numa quantidade maior. Hoje, com a tecnologia digital, se você falar, eu quero ter uma camiseta por episódio... Consegue. Talvez em 24 horas está aqui na porta. Ou seja, eu falo 24 horas pensando que você entrou num site, fez o pedido, ele imprimiu, já mandou a logística e entregou aqui. Porque exatamente essa camisa demora 20 segundos para ser impressa. É literalmente uma impressão mesmo. Exatamente, você põe ela aqui e daí vai igual a gente tem em casa, a impressora, o que muda é a característica da tinta, algumas coisas do processo para que ele possa remover a água, que é o condutor ali nesse momento, a tinta fixa dentro da fibra e está tudo certo. Então, esse processo digital, ele sim possui evolução de ano a ano. Então, aí é onde entra a FESPA Digital Print. Então, nos intervalos, que são, daí temos 3 edições de FESPA. Então, ano que vem, em 2027, a FESPA Digital Print volta a atuar com toda a força. E ali, sim, o alicerce da impressão digital. E é onde a gente fala que o que era um conceito há 20 anos atrás, a gente falava muito de tinta sobre o papel, que é o nosso principal substrato. Eu falo que hoje é tinta onde você imaginar, Porque assim, eu quero imprimir em cima de uma capinha de celular, porque eu tenho o meu time favorito, eu posso. A gente já falou da camiseta, a gente tem as canecas, que eu poderia estar com uma caneca da Iaso aqui em cima da mesa. E daí você começa a pensar, papel de parede, A gente tem aqui o revestimento na área de decoração, cardápios personalizados. Eu falo que hoje a limitação talvez seja mais criativa do que tecnológica. Porque hoje a gente tem tecnologia para imprimir, então a gente transfere essa responsabilidade para o que você quer criar hoje? O que você quer imprimir? Manda que a gente consegue. Vai ser no vidro? Tá tudo certo. Vai ser madeira? Também fazemos. Posso imprimir em cerâmica? Hoje, eu diria que, sei lá, mais de 70% do mercado cerâmico é impresso digitalmente. Nossa, então, quando você fala assim, eu comprei um piso que foi impresso digitalmente. Então, ou seja, ele é uma impressora inkjet, claro, respeitando as suas características. A diferença nesse caso, que ao invés do carro estar andando pela questão da velocidade, você coloca diversas cabeças de impressões sequenciais.
Então, quem passa é a mídia, nesse caso, a cerâmica. Então, no que ela está passando, a tinta pinta, só que ela consegue pintar uma numa velocidade, por exemplo, uma diferente da outra, né? Mas que o ser humano não consegue, pelo olhar, verificar se deu certo ou não. Então, ele é obrigado a ter uma câmera para fazer o controle de qualidade pela velocidade com que a impressão e a linha de produção está rodando. Não sabe o que me chama a atenção, Alexandre? Eu estou aqui pensando no que você está dizendo, né? Você mesmo disse que a impressão em papel, há 20 anos atrás, como você disse, você tinha um volume muito maior. Você, como você estava falando, você vai na banca, e na banca, cada grande editora tinha um monte de revista. Aparentemente, pelo menos nas bancas, diminuiu. Então, acho que aumentou muito a demanda de mercado para outras coisas, mas diminuiu. Mas eu vejo que é um mercado que só deve ter crescido durante esses anos porque ele foi se reinventando ou inovando para abrir outras frentes. Né? Porque 20 anos atrás, imagino que não se imprimia na cerâmica. Não, daí era um processo convencional, fazendo as telas. Você tinha muito pouca possibilidade de cerâmica, por exemplo, se a gente for focado nisso. Às vezes, as pessoas elas ficam conectadas, por exemplo, com a revista, eu vou dizer, o mercado editorial, talvez por ser mais acessível a todo mundo. Sim. Todo mundo tem uma referência de uma revista que assinava, entrar num consultório médico, daí você não tem o que fazer, né? Se não tinha celular na época. Tinham várias revistas ali na Cara recepção. sempre tinha. Cara eu acho que é o maior exemplo. Normalmente era a Cara e a Veja, né? Então você tinha lá tanto a informação e depois a parte de cultural, vamos pensar assim, de saber o que está rolando, né, entre os famosos e tudo mais. Então, a gente tinha isso muito claro. E daí, quando as revistas perderam essa força, de repente o pessoal falou, poxa, e aí, a indústria acabou? Eu falo, não, eu vou dar um outro exemplo. Você consegue imaginar um supermercado sem impressão? Nossa, verdade. Tudo ali está impresso. Tudo está impresso. Desde o momento que você entra na loja, você tem a comunicação visual do lado externo, você tem as indicações de por onde passar, você tem promoções que podem acontecer impresso num adesivo no piso, um banner de teto, e depois você tem a embalagem. Eu acho que com todo mundo é igual. Eu vou escolher um produto. Eu não sei qual produto escolher. Normalmente você vai, qual é a faixa de preço que eu tenho, daqueles qual que é a embalagem mais bonita, que parece ser melhor. Ou seja, a diferenciação está no design e na impressão. Então, quando a gente começa a pensar por aí, eu acho que mudou um mindset. As pessoas não compram mais somente o produto impresso, mas assim o que o produto impresso proporciona, o que a impressão proporciona. Então, ou seja, ela pode ser a embalagem, ela pode ser um diferencial no ponto de venda, ela pode ser uma experiência para o cliente, ela pode ser uma personalização para uma ação específica, que hoje tudo isso é possível. A ponto de, no passado, a gente tinha uma campanha da Coca-Cola, por exemplo, para o Natal, que ainda existe hoje. Mas a Coca-Cola fez uma campanha com nomes personalizados. Daí você fala assim, poxa, eu posso ter o meu nome, né? Você pode ter o seu nome. Ou eu posso fazer uma edição limitada para um evento. Vai ter, sei lá, uma festa. No interior é muito comum ter o rodeio, ou a festa de peão, né? Que em Barretos tem a festa. Eu posso ter antigamente para o Barretos, mas era uma coisa grande. Mas hoje eu posso ter numa cidade de interior. Para uma edição, por exemplo, de um festival que vai acontecer específico, sei lá, 10 mil pessoas, eu já posso ter algo dessa forma. Ou trazer até para festa, sei lá, de festa junina da escola dos meus filhos. Se eu quiser fazer uma caneca personalizada, eu faço. Como já recebi do Dia dos Pais. Minha foto com eles, uma mensagem específica, sendo impressa, que é algo que você vai guardar eternamente. Não, uma coisa que me chama a atenção, eu sei que é uma impressão muito mais tradicional, mas eu sempre ouvi, né? Não, o brasileiro lê pouco, livro, não sei o quê. A gente tem feito 2 ou 3 últimas edições da Bienal do Livro de São Paulo. A última, mais de 750 mil visitas, eu acho que recebeu. E é legal que quando você entra no pavilhão, tem aquele cheiro de livro, papel, de papel, livro, né? Então é muito mágico. E as pessoas gostam disso. Uma geração jovem. Meus filhos devoram livros, sabe? Eu lembro que eu e André, a gente sempre fazia uma brincadeira do tipo assim, que na Páscoa vai ganhar um monte de ovo de Páscoa. Então, galera, e se a gente escolher um livro? Então, nós íamos na livraria e dávamos um livro de presente.
E claro, você tem livros dos mais diversos, como, por exemplo, aqueles que você abre, daí ele monta um negócio para criança, abre um castelo, e uma ave, não sei o quê. Pô, é muito legal. Então, assim, esse dado é correto? Mas a gente tem que entender sempre o contexto com que ele acontece. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, o brasileiro lê pouco. Tá? Comparado o país que mais lê no mundo, o Brasil lê pouco. Legal. Dentro do nosso histórico, a gente tem aumentado a leitura? O que a gente tem incentivado para fazer para a leitura? Sim. Então, eu acho que é importante também ter isso. Não vira só uma notícia sensacionalista, do tipo, eu quero só provar algo, e daí eu jogo a bombinha ali no canto e saio. Né? Então, é importante ter essa coisa. Então, a Bienal do Livro, é demais entrar lá dentro. Batendo recordes a cada nova edição. E eu tenho certeza que você não tem uma percepção do tipo, cheguei lá e tinham pessoas de 70 anos, 60 anos lá dentro. Não, você vê muito jovem consumindo, curtindo, mangá crescendo. Eu levei meu filho na última edição, ele estava com 17 anos. Ele voltou com uma pilha de livros. Olha que legal. Porque ele gosta da série Senhor dos Anéis e outras. E voltou com uma... A gente tirou uma foto, literalmente. A gente fez uma pilha de livros. Assim. Então, ou seja, é a questão da gente apresentar também. Ou seja, vamos fomentar isso. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, que nem na Foundation. A gente está fazendo um livro de histórias, né? Contando justamente... Por exemplo, a gente tem o nosso urso, que é a nossa referência e tudo mais, que o urso ele hiberna, mas daí ele está guardando energia. E de repente, quando ele sai, está tudo mágico ao redor. Então, a gente quer dar esse sentido para as crianças que a gente está atendendo. Legal. Fala, olha, muitas vezes elas estão dentro de uma família que não tem uma estrutura, tem um problema, e ela não consegue olhar além. Até porque, primeiro, é uma criança, tem pouca experiência, ela está travada dentro de um universo. O que ela conhece é aquilo. Então, a hora que a gente chega com uma história e fala, olha, existe algo diferente, existe algo mais, existe algo mágico, a gente consegue agregar. Então, a gente está fazendo um livro para essa parte também. Então, pode ver, é a força do produto impresso que cativa, né, transforma. Esse é o tipo de coisa que nos 10 anos não deve mudar. Eu acredito que não. Eu acho que tem... A gente até brinca que assim, a bateria é infinita, você pode levar para qualquer lugar, ele vai funcionar. Então, eu acho que o ser humano talvez tenha uma questão muito imediatista. Não sei se seria essa a palavra correta, mas é que assim, lançou essa tecnologia, então a outra morreu instantaneamente. Mas não, existe uma acomodação no mercado. Em alguns momentos isso vai acontecer. Então, eu consumo hoje conteúdo no meu celular, mas eu também consumo no conteúdo do livro, eu também tenho, sei lá, uma revista que eu gosto, ou um ponto de referência, um podcast. Agora, os meios foram alterando. A gente tem algumas histórias desse jeito. É entender o movimento do negócio e como a nossa empresa pode fazer parte disso. Sabe o quê? E às vezes até o comportamento humano faz você dar um passo atrás, porque aquilo que você deixou faz falta. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu passei numa padaria muito boa e estava tocando um vinil. Olha que legal. Um equipamento já atualizado, mas o que me chamou a atenção também, a Audiotécnica, que é um grande fabricante, fez lá tipo um tocador de vinil e estava lá tocando um vinil com a impressão, né, a capa do vinil do lado, ali, mas deu para ver que era novo, porque o vinil amarelo, assim, brilhando. Olha então só. Deu para ver que é um produto que está sendo voltando a ser fabricado, com uma capa muito bonita, muito artística, impressa, e ficava ali do lado do equipamento ali tocando vinil, a capa. Então, e as pessoas estão voltando a apreciar essas coisas, a tocar, sentir o cheiro. É legal você ter um Spotify que você tem todas as músicas do mundo, mas é muito legal essa experiência. Mas daí você tem esse lado da curtição, né? Sim. Por exemplo, eu vim também da área de fotografia, por muito tempo fui consultor na área de Photoshop, tratamento de imagens, então eu conheço muito essa parte de pré-impressão. A fotografia é mágica. Sim. Sabe? E uma coisa que eu sinto muita falta em alguns momentos é que, assim, que nem em casa a gente tem as fotos, menos do que deveria. Até a minha esposa fala, poxa, casa de ferreiro, espeto de pau e tal, mas tem coisa mais gostosa de você parar na frente de uma foto e lembrar aquele momento?
E hoje a gente tira muito mais fotos do que a gente tirava no passado, porque o celular permite isso, mas revela muito menos. Então a gente começou a criar essa cultura. Então é muito legal. Você pega uma foto e fala, nossa, que delícia, eu me lembro desse momento. Ele remete a algo mágico. Então, são várias as questões. É a mesma coisa que você comentou. Pô, entrei, tava tocando um vinil. Poxa, que legal. Olha que joia. Olha a nostalgia chegando, olha o momento. Sensações diferentes, experiências diferentes. Então, num mundo com tantas experiências, eu falo muito isso pro meu time. A gente tem que ser responsável pelos estímulos. Sim. Porque se a gente só esperar a experiência, não, a gente tem que estar por trás do estímulo. Como é que a gente pode agregar valor? O que a gente pode fazer de diferente? E evento é isso também. É isso. Né? Isso é o tempo todo, né? É o tempo todo. Eu queria até ouvir tua opinião sobre isso, né? Mas eu também sempre digo o seguinte lá para o nosso time, para os nossos clientes. O evento, a feira, qualquer evento, ele existe por causa das pessoas que estão lá. Exatamente. O expositor, o patrocinador, ele vem por causa do público que está lá. Você organiza a feira por causa do público. Então, tudo é feito através das pessoas e para as pessoas. Né? E aí precisa existir uma preocupação do promotor, do organizador, dos fornecedores como nós e até do expositor de proporcionar uma experiência. E não é só uma experiência assim, legal. Não, é algo que realmente tem a ver com o interesse dele, que tem a ver com talvez voltar no passado com algumas coisas, ou trazer uma experiência que ele possa ter olhando para o futuro, que ele tenha uma experiência com tecnologia. Então, eu imagino que para você estava me dizendo aqui, né, que um dos trabalhos que vocês fazem exaustivamente é assim, como reduzir atrito, né? Exatamente. Seja onde ele estiver. Aonde ele estiver. Assim, a gente tem que entender essa experiência do cliente, essa jornada que ele tem junto com a gente e colocar, poxa, o que a gente pode facilitar? Né? Ou seja, aonde ele pode agregar mais valor, aonde ele pode ter uma experiência melhor. Então, a gente procura isso e vai reduzindo. Então, eu acho que a empresa, nos últimos 10 anos, ela teve uma evolução tremenda nesse ponto. A gente criou facilitadores assim incríveis. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar a gente. Como a gente fala hoje, a Yaso é uma transformação dentro da empresa. Eu tenho certeza absoluta disso. Dentro do negócio, pela facilidade que ele permite aos nossos expositores e visitantes, porque ele ajuda os dois públicos. Mas, como você falou, a gente tem que cuidar das pessoas. Nós chegamos a um ponto, por exemplo, que uma das ações que nós fizemos, hoje é uma marca registrada nossa, nós temos um energético personalizado para o evento. E daí, o que a gente faz? Uma hora antes de abrir as portas, que as pessoas estão chegando para trabalhar, a gente começa a distribuir o energético para todo mundo que vai trabalhar no evento. Legal. Por que isso para a gente é super importante? Primeiro, quando você vai para um evento, funciona assim. Bom, galera, nós temos que vender, temos que bater a nossa meta, investir um monte para estar aqui no evento. Então, não esquece, tem que fazer leitura de cadastro, a promoção é essa, não sei o quê. Então, já existe uma pressão, faz parte do jogo. Sim. Tá. Que é importante também. Que é importante, tem que ter. Tá. Daí, imagina, a pessoa está chegando para trabalhar, sabe que vai ser, vou ficar em pé 7, 8 horas, vou falar com um monte de gente, não sei o quê. Cara, ele está chegando no evento e falou, galera, nós batemos nossa meta de pré-inscritos, se prepara que o pessoal vai vir para comprar, a gente está trazendo um público de qualidade e você vai precisar de energia. Então, aqui está um energético, se precisar, conta com a gente está do seu lado. Caramba. E daí o pessoal, que legal. Então, a gente teve cases muito mágicos e coisas que a gente nem esperava, do tipo, passou a tia da limpeza, não, mas eu só faço a limpeza. Sim, mas se o stand não estiver bonitinho e tal, ninguém entra, né? A apresentação, então a senhora tem que tomar também. Por ficar bem. Né? Daí passa, não, eu sou só o técnico, eu não sou o vendedor. Sim, mas se o equipamento não rodar direitinho, como é que a demonstração vai acontecer? Não, tem que ter todo mundo. Então, ou seja, passou, vai tomar o nosso energético, cara. É isso. A gente tem que estar atento a esses detalhes, sabe? E a maior experiência não é o líquido que está ali dentro. Ele também é legal, mas é a mensagem que você transmite. Exatamente. Isso muda o jogo. Sim. Porque imagina, a hora que uma pessoa entra num lugar e ela é bem recebida, eu consegui mudar o mindset dela antes de ela entrar na feira. Sim. Automaticamente ela fala, poxa, que legal. Tem alguém se preocupando comigo. Sabe? Então, é muito mágico que a gente começa a entrar nesses pequenos detalhes que eu estou cuidando de pessoas. Se você pensar bem, poxa, mas você foi investir num energético, numa feira de impressão,
Sim, a gente está tomando cuidado agora. É aquela coisa. Cada vez mais a gente olha, tá, essa parte aqui, missão cumprida, estamos jóia. Tem alguma coisinha a mais? Poxa, podia interagir com o expositor. O energético é um ponto de contato. Ótimo. E o visitante? Poxa, o visitante também poderia conectar desse jeito. Sim. Hoje a gente está na missão do Foundation, né? Muito grande. Onde a gente está imprimindo os materiais. Daí a gente falou, poxa, podemos interagir com os visitantes? A gente convidou os visitantes para levarem uma caixa de lápis de cor. Foram praticamente 1.000 caixas de lápis de cor que nós recebemos de doação. A gente falou, produto impresso deixa que a gente resolve. Se você quiser completar o kit, você pode trazer a doação de uma caixinha de lápis de cor e as crianças vão usar o lápis de cor para o livro de desenho, para de atividade. Então, fantástico. A gente começa a fazer contatos e fala, poxa, uma conexão que gera outra, que impulsiona a vida de uma pessoa lá na frente e a gente agrega valor ao mercado, a gente agrega valor à comunidade ao nosso lado. É muito mágico, tem muita coisa. Você torna a jornada mais leve de todo mundo. Né? É muito mágico. Isso que você falou faz muito sentido. Eu acho que o pré-evento, o evento como um todo, ele é muito tenso se você não toma alguns cuidados. Ele é tenso de um jeito ou de outro, mas você precisa criar. Né? Porque pensa que a gente constrói uma cidade, constrói um shopping center em 3, 4 dias. Eu estava levantando os dados, esse evento especificamente, que foi o maior evento que nós fizemos até aqui. Sim. Ele tem números que impressionam, assim. Se puder compartilhar alguns números. Sem problema. A gente está levantando isso até para ter a história do evento pelo evento, sabe? Sim. Porque a gente tem o lado externo. Quantas pessoas foram visitar o evento, quantos expositores, quantos metros quadrados, que é o nosso padrão de mercado, né? Mas, por exemplo, a gente tem um evento de porte industrial. Vamos pensando no nível de equipamento. Primeiro dia, foram mais de 100 carretas entrando dentro do pavilhão. Guindaste para todo lado, descarregando máquinas de 2, 3 toneladas. Ou unidades que depois cada uma delas tinha 1 tonelada, 1,5 tonelada e assim vai. Então isso já começa com um trabalho que a Sandra faz, que é a diretora operacional, maravilhoso de logística. Sim. Porque imagina assim, se eu colocar uma máquina grande no meio do pavilhão e de repente vem outra que tem que estar depois dela, acabou. Como é que eu manobro uma carreta lá dentro? Tem que Quando a gente fala de carreta, sim, grande. A gente está falando de equipamentos assim, né? Então, o primeiro dia, 100 carretas. Daí que nem você falou, né? Os perrengues do evento. A terceira carreta deu um bug no GPS dela, que hoje está conectado ao sistema de segurança, que quando ela identifica qualquer coisa, o que ela faz? Trava o caminhão. O caminhão ficou lá travado, ocupando uma fila, doca. Era o terceiro da entrada. Meu Deus. Cara, foi 1 hora e pouco para resolver isso. Então, imagina que você tem todo um fluxo de entrada e agora até entra em contato com a seguradora, que entra em contato com a empresa de segurança e não sei o que, aquela tensão. Boa. Essa brincadeira, até estabilizar, isso foi 7 horas da manhã. 3 horas da tarde a gente conseguiu estabilizar o volume de entrada de novo. Então, tem todo um cuidado, uma logística, uma preocupação para a gente conseguir colocar todo mundo lá dentro. Eu falo que são 3 etapas, 2 escondidas, né? A montagem, mais de 1.000 pessoas trabalhando 24 horas por dia dentro dos 48 mil metros para montar mais de 400 stands. Nossa. Então, você fala, é muita coisa, que nem você falou, levanta uma cidade. Eu até hoje não aprendi a gerenciar isso. Do tipo, 24 horas antes do evento, eu tô olhando assim, falando... Não vai dar. O carpete não passou, né? Daí você olha pro lado, o cara tá terminando de pintar uma fachada. O outro tá pregando um logo. Daí você fala assim, não vai ficar pronto isso aqui jamais. E assim, qualquer evento que eu vou ao redor do mundo, quando eu começo a olhar isso, assim, eu falo, é impressionante. 24 horas depois, aquele lugar é o lugar mais lindo do mundo, tá todo mundo pronto, com um sorriso para receber o público. Você fala, cara, deu certo. Então, essa é uma coisa que eu ainda trabalho internamente, né? Ainda tenho um friozinho na barriga. Daí depois tem o momento da execução, o segundo momento. E o público vai chegar? Sim. Né? Como é que vai ser essa visitação? O fluxo vai estar todo certinho? O fluxo das vans externas, transporte público, tem as caravanas. Como é que vai ser essa gestão? A preocupação já começa lá com o trânsito, né?
Exatamente. Por exemplo, fluxo de entrada de van, se nós estamos em São Paulo. Paulo. Está de greve já. Nós tivemos isso. Eu já peguei um dia de greve. Aí complica toda a logística. E daí você fala, e aí? Você tem vários problemas. Primeiro, tem pessoas que vão pelo transporte público. Né? A gente coloca uma van que vai do metrô até o pavilhão, porque dependendo de onde você está em São Paulo, o transporte público é maravilhoso. A feira acontece da 1 às 8, ou seja, fora do horário de pico do transporte público. Então, o transporte público nesse momento é impecável. Não sei se você pegar o metrô 10 horas da manhã, 11 horas. Tranquilo. É super jóia, sabe? E principalmente o staff usa muito transporte público. E aí quando você tem uma greve do transporte público, você precisa do staff. Você precisa do staff lá. Daí que acontece. Pessoas que usariam transporte público vão para a rua. Sim. Aumenta a quantidade de Uber, aumenta a quantidade de trânsito. O trânsito fica uma loucura. Complica para o visitante chegar. Então, é uma bola de neve e é um efeito intangível. Porque, assim, qual autonomia eu tenho sobre uma greve de metrô? Nada, mas ela impacta diretamente. Então, a gente sente isso. Eu até lembrei de um caso, né, esse nosso sócio na Europa, ele pegou o evento dele. Lembra quando teve um vulcão que entrou em erupção? E daí ele jogou tantas partículas no ar que os voos foram reduzidos e tiveram que usar rotas diferentes. Aí você fala, cara, um vulcão pode impactar a visita de uma feira de porte internacional? Sim. Então, uma chuva em São Paulo, a gente sabe que o ritmo da cidade é um com chuva, é outro sem. Sim. Então, são coisas que a gente fica olhando assim, falando, nossa. Então, é bom monitorar, é bom estar atento, mas não adianta esquentar tanto a cabeça, senão a gente fica maluco, né? Mas por tudo isso, evento, ele tem uma tensão. Não tem como natural, a gente, né? Natural. Mas essas ações que você realiza, né, com a Foundation e com ações como essa, por exemplo, com o energético, e já conversando com você fica nítido assim a cultura de vocês, isso ameniza muito essa tensão. Porque no final das contas, você precisa ter com o teu time e os expositores estar com o time deles com um sorriso no rosto, como você falou, e em paz para receber. Porque quando você recebe alguém na sua casa, você precisa estar bem para receber bem essas pessoas, para que elas se sintam bem e façam negócios. Né? Uma promotora, uma dona de uma agência que esteve aqui nesse podcast, ela fala assim, Edu, o lugar que eu acho muito importante do evento é a entrada ali, a recepção. Então, desde que a forma como as pessoas estacionam o carro dela, ela entra, passa ali por um controle de acesso, um credenciamento, uma entrega de credencial. Ela fala, eu costumo inclusive ficar ali na entrada, porque ali, para mim, é muito importante que as pessoas tenham uma boa experiência ali, porque ali é o primeiro contato que ela tem efetivamente presencial com o evento. E assim, pequenos detalhes. Sim. Bom dia, seja bem-vindo. Sabe? Então, assim, eu sei que na Muvuca tem lá, olha, quem tem credencial vai para lá. Sim. Isso me incomoda. Eu sei que é importante, né? Mas, assim, poxa, fora um momento de pico, poxa, sejam bem-vindos, olha, os credenciais podem ser retirados aqui. Pequenos detalhes que você muda na frase tocam a pessoa de forma diferente. Sim. Eu falo que muitas vezes ela não vai sentir diretamente. Mas ela percebe. Sim. Isso passa uma sensação boa. É como você entrar num lugar, como você falou, que nem a gente tem a nossa experiência. A gente tem um aroma na entrada da feira. Legal. E isso é algo que está indo para a feira ao redor do mundo, nas feiras que a gente faz em parceria. Então, ou seja, a hora que o cliente chega, ele... Nossa, que cheirinho gostoso. Muitas vezes você fica impactado. Poxa, entrei numa loja e senti isso. Isso entra na sua memória afetiva. A gente está falando, poxa, mas eu estou fazendo um evento B2B, né? Business total, um monte de empresas. Sim, empresas são compostas por pessoas. Sim. É isso. E cheiro ativa a memória, né? Total. Quando ela volta na próxima edição, tem essa referência. Quando ela sente o cheiro, ela começa a reviver os momentos que ela, principalmente os bons momentos que ficaram marcados, que ela viveu na edição anterior. Então a pessoa já entra mais leve também, né? O participante entra mais tranquilo. Muito legal. Alexandre, eu queria conversar um pouco com você sobre performance mesmo, que eu vejo que você tem essa pegada, né? Tudo isso que você falou
total importância e dando continuidade à importância, porque tudo isso, para mim, ele vai afunilar no resultado. Exatamente. Para todo mundo. Para todos. Seja principalmente para o participante que vai no evento, porque o participante vai no evento buscando conhecimento, buscando inovação, buscando network, buscando resolver algumas das suas dores, e muitas vezes isso é através da compra de alguma solução que está na feira, né? E o expositor está ali porque ele precisa realizar suas negociações, suas vendas, enfim, relacionar com o cliente. E eu acho vocês muito intencionais, né, na forma como vocês fazem. A gente estava conversando um pouco antes aqui, que é usar metodologia mesmo. Vocês usam ferramenta, IASO e outras ferramentas, mas assim, vocês têm clareza da metodologia de, olha, você estava me explicando, inclusive, uma conversa que você teve com o expositor, que é da área de software, de como ele usaria uma ferramenta como a da IASO da forma correta para que ele tirasse mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão de como vocês fazem. Você estava dizendo que vocês fazem um onboarding com cada um dos clientes e tal. Fala um pouco, né, dessa visão e desse trabalho que vocês fazem para o expositor performar bem, conseguir sair dali com um ROI legal. Bom, como a gente disse, a gente tenta monitorar todos os pontos de contato com o cliente e proporcionar uma experiência cada vez mais suave. Ou seja, que a gente sabe que em alguns pontos são difíceis ou complicados e tem que passar. Por exemplo, eu tenho que cadastrar meu time. É aquela coisa de entrar, quem é a pessoa, o e-mail certinho, né? Faz parte, mas tem que ser feito. Né? Então, ou seja, tem todas essas etapas. Então, o que a gente procura primeiro é mapear o nosso processo e procurar a facilidade para o expositor, para que isso seja acontecido, ou para que isso aconteça de forma mais tranquila. A gente tem os indicadores internos, que assim, o que a gente está fazendo está dando certo. E isso também faz parte da cultura. Poxa, nossos visitantes foram na feira, deu certo? Quantos compareceram? Em que momento eles chegaram? Quando foi feita essa inscrição? Por onde eles vieram? Qual foi o canal de ativação? Depois, ele ficou satisfeito? Ele participou de uma área de conhecimento? Ele assistiu uma palestra? Ele conversou com os expositores? Ele achou a solução que ele precisava? Do mesmo lado, o expositor. O público estava qualificado? O público que chegou tinha interesse? Tinha sinergia com o negócio? Então, essas métricas nós temos todas. Assim, eu falo que eu sou meio fascinado por isso. Legal. Porque por mais que você possa escutar um elogio do tipo, poxa, que legal, a feira foi muito boa, a gente quer entender o porquê ela foi muito boa. E eu acho que os resultados e as métricas comprovam isso. Sim. Tanto para o lado positivo quanto negativo. Né? Assim, aconteceu algo ruim, né? E eu acho que na gestão você deve escutar tanto quanto eu. Sim. Nossa, porque tem um monte de gente falando que isso aqui não funciona. Eu falo, quanto é esse monte de gente? É muito percepção. Né? Porque, queira ou não, o negativo marca muito mais que o positivo. Né? Então, a pessoa... foram 3. Ok. Recebemos, então, 57.175 pessoas. 3 falaram isso. Tá. Daí eu entro na segunda nível de análise. O que falaram está certo ou não? Porque também tem isso. Por exemplo, a gente já escutou coisas do tipo, nossa, odiei a cor do carpete. Eles falam, esse é o intangível. Não vai agradar todo mundo. Eu não vou jamais. conseguir, mas assim, ela tem que ser escolhida. Sim. A gente acreditou que isso seria legal por tais motivos. Então, nesse caso, talvez não seja algo que deva ser considerado. Mas, de repente, dentro dessas 3, mesmo sendo pequenas, vem uma consideração que fala assim, putz, tal coisa aqui não estava legal. Pô, tem um ponto consistente aí. Então, vamos lá. Então, claro, a gente tem o nosso qualitativo do tipo, se tem muita gente falando de alguma coisa e isso é importante, poxa, é um ponto que a gente não percebeu. Sim. Mas, às vezes, as descobertas estão nesses pequenos detalhes que algumas pessoas colocam para a gente. E vocês costumam ouvir as pessoas em etapas diferentes, uma pesquisa no final da feira? Como é que vocês... São momentos diferentes. Legal. Porque isso também traz percepções mais apuradas. Exatamente. Né? Não, a gente tem momentos diferentes, processos diferentes. Sim. Pesquisas antes e depois, são padrões. Pesquisas com o público e conversas aleatórias que a gente faz de propósito para ir descobrindo isso. Legal. Então, sim, temos esse... Hoje, assim, no caso, junto com a FESPA,
a gente colocou mais uma etapa onde existe uma empresa de consultoria que ela faz pesquisas ao redor do mundo para entender o ambiente de eventos. Que legal. Então, a gente já posicionou a FESPA entre os 10% de maior performance do mundo. Então, a FESPA, enquanto organização, já está posicionada dessa forma, e os eventos da FESPA ao redor do mundo também já estão posicionados dentro dos 10% melhores ao redor do mundo. Então, é muito interessante ver que esse trabalho é muito claro. E essa pesquisa chega assim no detalhe do detalhe. Então, é muito interessante o que a gente consegue absorver e a melhoria que a gente tem a partir disso. Mas são vários pontos diferentes. Muito legal. E falando agora especificamente sobre o expositor, né? Esse cuidado que vocês têm, né? Bom, você estava me dizendo que são máquinas de um valor muito alto. Né? Então, o ticket médio é muito alto. E hoje, você estava me dizendo, mesmo sendo valores muito altos, tem se tornado mais comum que os negócios sejam feitos dentro do evento. Exatamente. Né? Isso já, assim, a gente tem algumas, claro, poxa, esse negócio já chegou praticamente pronto, mastigado, Sim. tudo certinho. E daí no evento meio que é o bater o martelo, às vezes uma condição diferenciada que é aquele último empurrãozinho que precisa, né? Ou a motivação. Mas que muitas vezes é fundamental, né, Sem Alexandre? dúvida. Você sabe que teve negociação já que a IASO estava fazendo há algumas semanas, meses, e assim... Parece que faltava muito pouco, mas não ia, alguma coisa travava. E quando esse prospect, esse cliente, vai até um stand nosso, senta ali, troca um papo, tira talvez algumas dúvidas, algumas inseguranças, pronto, o negócio... Nossos números, mais de 60%, eu diria que 69% dos clientes que estão lá dentro têm poder de compra, decisão e vão para comprar. Nossa, isso é muito alto, né? Que a gente focou nesse público pensando num público de alta qualidade mesmo, Sim. que tem o engajamento, tem o poder de compra, o poder de decisão. E para ter essa qualificação, vocês têm uma inscrição que não é uma inscrição simples, eu imagino que seja um processo de pré-inscrição com uma aprovação. Não tem aprovação, mas daí a gente muda o processo de comunicação. A gente tem um controle muito grande na prospecção do cliente. Sim. Tanto é que eu não tenho uma prospecção tão aberta quanto eu poderia. Sim. Porque daí eu acho que quando eu abro demais, eu trago talvez pessoas ainda não preparadas, e daí o cliente que está na feira, ele está esperando pessoas preparadas. Sim. Ele não está esperando chegar com alguém do nada e aí, o que você faz? Não é bem Sim. isso. Então, a gente tem esse foco. Então, acho que essa é a primeira condição, um planejamento estratégico melhor quando a gente começa a entrar na preparação e o desenvolvimento do processo. E um outro dado que a gente levantou esse ano, e para a gente foi uma descoberta. E quando eu olhei o dado, eu falei, parece um número pequeno. 21% das pessoas que foram para a feira para comprar tomam uma decisão final da marca dentro da feira. Nossa, Ou seja, muitas vezes o cliente, como a gente tem vários fornecedores que estão dentro do mesmo mercado, com soluções compatíveis, ele chega lá e fala, putz, eu estou entre a marca A e a marca B. 21% na feira é onde ele olha e fala, é aqui, pode assinar. Então, você pensar nesse número, fala, poxa, a decisão acontece dentro das feiras. E o olhar agora do expositor. Se eu sou uma marca que estou para ser escolhida e eu não estou na feira, eu não tenho nem chance. Automaticamente você perdeu isso. Exatamente. Então, porque assim, ali é o contato pessoal, é ver o equipamento, é falar com alguém. Né? São várias as estratégias. A feira não pode ser vista como uma estratégia única. Sim. Então, a gente tem geração de negócio, porque tem cliente que vai para fechar um negócio. Tem a geração de leads, porque hoje o cliente está entrando, que nem... Se eu estou começando o meu negócio hoje, a melhor maneira de saber o que rola no mercado é visitar uma feira. Sim. Se eu estou abrindo uma empresa dentro de um segmento, a melhor maneira de entender o mercado e gerar leads também é dentro de uma feira. Sim. Porque ali a concentração é muito grande. Então, ela tem várias forças que você pode utilizar. E o que é interessante é que, nesse caso, eu gosto muito de uma visão mais abrangente, que é
e não ou. Sim. Eu não estou indo para a feira para prospectar cliente ou só gerar ou só para marca. Eu estou indo para posicionamento de marca, para gerar leads, para fazer concretização de negócios. Sim. Então você vai somando. Então você vai preparando o seu time muito bem para isso. Sim. Como a gente falou, eu posso ter uma recepcionista no meu stand fazendo a coleta de leads. Porque quer ou não, quem está na feira tem interesse naquele segmento. Sim. Ótimo. Mas daí eu tenho um vendedor que ele pode preencher um detalhe maior nesse lead, falando assim, opa, o equipamento que ele está buscando é esse, a solução que essa pessoa está pensando é dessa forma, o momento de compra dela é essa. Ótimo, ou seja, já é uma segunda classificação, um segundo momento, uma segunda abordagem. E se já vai para um funil comercial. Já os vai leads capturados, pegada. Ele vai para um funil de marketing, para um aquecimento, a preparação. Mas esse já vai para uma agendamento de reunião, ou uma venda feita ali negócio. Durante a feira, exatamente. ou um agendamento de uma conversa. Você estava me dizendo que tem um valor alto de negócios que são fechados, né, que são gerados. A Expo Print chegou num número surpreendente. A gente chegou a 1,7 bilhões de reais, né, comercializados na feira. Sem contar que a feira deixa uma cauda longa muito intensa por 6 meses, Sim. que são coisas que começam na feira, principalmente quando a gente fala de equipamentos muito valiosos, assim, um investimento mais alto, por exemplo. Existem equipamentos que custam 5 milhões de euros. Então, daí também a gente não pode ser ingênuo de falar assim, fui numa feira de negócio, gostei muito, e comprei uma máquina de 5 milhões. Eu acho que eu vou até trazer para o lado automobilístico. Nossa, eu estava sonhando com aquele Porsche, cheguei lá e gastei 2 milhões e trouxe ele para casa. Eu acho que mesmo numa decisão emocional do sonho de ter um Porsche, ainda assim, existe um período de maturação. Pode ser que eu esteja já namorando, vendo, estudando e tudo mais, daí naquele momento foi, agora é a hora. Bate o martelo, a gente viu, afinou, viu o detalhe e tudo mais. Então, assim, tem geração de negócio, tem coisa acontecendo, a gente tem que entender que existem todos esses momentos. Por isso que o ou é importante. O E quer dizer, e não o ou, né? Eu estou aqui para prospecção, eu estou aqui para geração de negócio, eu estou aqui para decisão. Eu sei que isso ainda gera uma cauda longa, que pós-feira é muito forte. Por exemplo, o número que nós temos. A Expo Print foram 5 dias, a FESPA 4, mas são muito próximos em algumas coisas. A quantidade de visitas e contatos que você faz numa feira, dependendo do desempenho do seu time comercial, ela se equipara de 3 a 6 meses de visitas fora da feira. Então, imagina assim, eu vou sair para fazer visita hoje, eu faço talvez 2 clientes de manhã, 2 à tarde, dependendo da cidade, dependendo da conversa que eu tenho. Hoje em São Paulo, às vezes até uma visita de manhã, um almoço e uma visita à tarde, ou talvez 2 à tarde. Ótimo. Na feira você conversa com 20 pessoas, 30 pessoas. Sim. Essa é outra pegada. E aí falam de sustentabilidade nos eventos, mas olha o impacto positivo do ponto de vista de sustentabilidade. Porque de repente você tira 30 viagens de lá dentro. Um vendedor, de um executivo. Exatamente. Imagina você tem um stand com 30 executivos que poderiam fazer... Atendendo, demonstrando. Quanto ela está gerando de economia, o quanto ela está gerando de impacto sustentável positivo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o momento que o cliente se encontra. Por exemplo, quando o cliente está numa feira de negócio, ele está aberto. Então, ele já chega e fala, poxa, que legal, eu queria conhecer um pouco mais da sua solução. Poxa, é diferente de quando você chegar no cliente e falar, você tem 5 minutos para eu te apresentar uma solução? Ou, poxa, eu vim aqui hoje para te mostrar um negócio, a pessoa já olha assim, daí você vê que ela encosta na cadeira e fala, lá vamos nós. Até que você começa, de repente você fala, ele vem para frente e fala, opa, consegui atingir um ponto interessante. Mas é difícil, porque ele está imerso no dia a dia. Exatamente. E às vezes um telefonema, um WhatsApp, qualquer coisa. A feira não, o cliente parou no seu stand e falou, poxa, eu queria conhecer mais dessa solução. Tem disponibilidade e atenção. Né? Foi o que aconteceu com a gente. Né? No caso, a gente se conheceu dentro de um evento, onde eu comecei a ver a solução acontecendo em tempo real e interagindo, entendendo e vendo a sinergia que ela teria junto com o nosso evento. Pode ver. Todo o processo foi ali, olho no olho, conversando, entendendo. E a gente já estava estudando há um tempo. Eu já estava buscando sobre isso, já estava, pensando
quais eram as soluções que existiam, quais as possibilidades que ela permitia para a gente enquanto geração de negócio na empresa, facilidade e tudo mais. E isso é uma coisa, tem um estudo de Harvard que diz que só 5% das pessoas e empresas estão no momento de compra. Porque você falou, né, não é o ou, é o e. É o e. Né? E é o cauda longa que você falou. 1,7 bilhões aí de reais gerado durante a feira. Mas você considera que só 5% está no momento de compra. Tudo bem que talvez fosse um pouco mais, né? Porque... às vezes essa curva, por exemplo, por ser uma máquina grande, daqui 1 ano, daqui 2... Sim. Mas você, com certeza, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a IASO a gente monitora um lead que entra num evento no mínimo por 1 ano. Porque a gente tem do RD Summit... Eu acho que eu demorei mais de 1 ano depois. Eu sou esse. Acho que foi 1 ano. Foi você 1 conheceu ano. a gente eu no RD Summit 23 e fez fechou com a gente, acho que... No final de 24. No final de 24, foi praticamente exatamente. 12 meses, 11, 12 meses pós o primeiro contato, foi que você realmente bateu o martelo. Isso, então... Mas aí o expositor ele precisa fazer um trabalho, porque você gostou da solução, lembra que a gente fez... mas depois ficou parado. Talvez você na sua correria e tal. Aí o nosso time te acionou dizendo, nossa, vai no RD Summit de novo, nós vamos estar lá, vamos conversar. Então faz parte disso também. De repente, numa primeira feira, o expositor ele tem um primeiro contato com o possível cliente, na segunda, aí ele vai bater o martelo. Porque é aquela questão dos momentos. Naquele momento, para mim, eu estava num momento que eu falo de descoberta. Sim. Então, eu sabia que existia algo mais que eu poderia oferecer dentro dos nossos eventos, mas eu ainda não sabia qual era a empresa, qual era a tecnologia, exatamente o que ela poderia entregar para a gente. Então, era um processo de compreensão. Sim. Então, eu estava estudando o mercado naquele momento, até que a gente falou, poxa, e aí? Deu certo. Eu me lembro que até a primeira... Eu falo que a gente fez algo recorde, porque foi em 3 meses que a gente montou tudo. Bem rápido. A gente fechou com você em novembro, sua feira deve ter sido março. Então foi assim... Sim. Novembro para dezembro a gente fechou. Muito rápido. Eu lembro que assim, muitas coisas... Sabe, parem de... Vamos lá e não sei o quê. Fantástico. Sabe que eu até abri aqui um número que eu tenho, né? Que você falou do E, né? E eu sempre digo o seguinte, para mim evento é branding e é performance. Por que é branding? Porque tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que 77% das pessoas passam a confiar mais nas marcas depois de uma interação com alguém dessa marca, né? Uma interação face a face. E 72% das pessoas que responderam essa pesquisa falaram que estiverem em um evento nos 6 meses anteriores, relataram percepções mais positivas sobre a marca. Sabe uma coisa que a gente costuma monitorar, Alexandre? Na semana que a IASO está num stand, num evento, as nossas campanhas de tráfego pago performam muito melhor. E quando a gente vai olhar qual é a palavra-chave que está gerando as conversões, é o próprio nome da IASO. Sabe que isso é uma coisa que os expositores precisam monitorar. Porque de repente ele fala, nossa, não, eu investi lá uma grana na feira, mas cara, o meu Google Ads está bombando aqui. Na verdade, o Google Ads está me trazendo os leads. Mas aí você precisa fazer uma análise, porque de repente, por que está bombando? Porque naquela semana você está com stand, alguém passou, viu, gostou, talvez não deu continuidade ali, mas chegou em casa, chegou na empresa, deu um Google com o nome da tua empresa, clicou no primeiro link, que é um anúncio, e converteu. Mas, na verdade, aquilo ali é fruto do evento. Exatamente. Então, ele é a cauda longa que a gente fala. Essa talvez seja a parte mais difícil quando a gente pensa num universo onde essas métricas cada vez mais é assim, não, você teve o ROI, você teve o CAC, você tem o LTV. Sim. Tá, mas e branding, como é que fica? Ele também é importante, ele também tem o seu valor. Sim. Então, ou seja, no conglomerado, tudo isso junto soma forças. Então, a gente tem que entender esse ponto. Outro dado que nós temos, 65% das empresas que mais crescem visitam feiras de negócio. Que são empresas que buscam por inovação. É o que a gente conversou. Às vezes, ficar dentro de casa, você está imerso na sua realidade. Que nem um podcast como esse. Poxa, quantos pontos de vista nós temos diferentes? Sim.
E daí são coisas, nossa, somei um negócio aqui, somei um negócio ali e tal. Mas se você conversasse sempre com a mesma pessoa, talvez seu universo não fosse tão aberto, ampliado. Muito, total. Espetacular. E concluindo esse assunto da performance, né, uma coisa que a gente admira muito, que vocês fazem muito bem, é assim, vocês conseguem multiplicar, né? Vocês, por exemplo, ferramentas que a gente entrega para vocês de captura de leads, vocês adquirem, vocês revendem isso com muito empenho ali para os expositores, o que gera resultado para eles e gera resultado para vocês. Exato. Né? E a gente admira muito isso. Estava te dizendo, né, que vocês são um dos promotores de feiras que fazem isso com muita eficiência. E a gente tá lá observando, né? E também, assim, a gente chamou para esse podcast porque, assim, cara, vocês fazem isso muito bem. Então, por quê? Imagino pelo bom relacionamento que você tem com o expositor, o expositor confia no que você está dizendo. Esse onboard que vocês fazem, esse treinamento, você direciona ele a fazer, e com certeza o teu expositor, você deve ter nas suas pesquisas de satisfação que ele sai muito feliz. Sim, né? O ROI que ele tem, não só o ROI, tem o ROO, que é o retorno dos objetivos que ele tem o brand da marca, enfim, ele deve sair muito satisfeito com todos esses E's que a gente disse aí, né? Não, isso é essencial, assim, é o que eu te falei, pegar o expositor pela mão. E assim, do mais experiente ao iniciante. Por quê? O universo muda, ele evolui, novas tecnologias. Se a gente não apresentar e fizer parte da transformação, não dá certo. Volta a questão, aonde estão os estímulos? Partem de nós. Sim. Então a gente entende a importância do software. Nossa, o aplicativo da Yaso é incrível. É uma mudança de jogo. Nós usamos internamente, o time começa a usar internamente. E daí a gente fala, poxa, com isso a gente tem a cultura, tem a experiência para falar para o cliente. Pode ir, tá super tranquilo. E vale muito a pena. E ele entra de cabeça. Então é muito bom ver isso. Muito bom, muito bom. Queria que estamos encaminhando para o final aqui, falar um pouco dos planos futuros. Você falou já um pouco da Foundation, que exatamente. Que parece um plano bem legal que vocês estão desenvolvendo, deve crescer muito, né? Mas falar um pouco da visão geral de futuro sua aí. Não, a gente, assim, dentro da PS Foundation, acho que agora é um grande objetivo. Nós usamos uma curva que primeiro foi aprender rápido, ou seja, a gente escolheu uma entidade, então aquela coisa de aprender o caminho, eita, aqui deu ruim, aqui foi bom, e assim vai, acertamos. Agora a gente vai crescer, pegar mais entidades, é o nosso objetivo, então a gente vai ter um crescimento bem significativo. No caso das feiras, ampliando áreas, então a gente também está trazendo mais segmentos da impressão, onde ela acontece, e eu acho que isso é interessante porque ela fomenta cada vez mais o mercado, então nós temos o objetivo de crescimento para o ano que vem. Então a gente já está trabalhando com 2 pavilhões dentro do Center Norte, então ou seja, a última feira foi um pavilhão e a gente pegou o anexo para a área de alimentação, hoje já são 2 pavilhões 100% dedicados à tecnologia e inovação, então isso é muito bom. Eu acho que a gente tem esse compromisso de fomentar junto ao mercado, de trazer a informação, de estar presente o tempo todo. Então essas são as nossas metas aí, nossos desafios aí para esse ciclo 26, 27, uma vez que a nossa feira acontece, né, em março de 27. Eu imagino que não seja algo novo, mas o que eu achei muito legal também, você falou do 365, que é É um projeto que a gente acompanha o cliente durante todo o ciclo. Sim. Então, a gente tem toda a estrutura de comunicação preparada. Então, o cliente tem um case diferenciado, tem uma tecnologia que agrega valor a um processo, a gente desenvolve artigos, a gente entrega na mão das pessoas corretas, porque isso é fomentar o mercado. Ou seja, quanto melhor o mercado estiver, quanto mais profissional, ele vai consumir melhor. E daí, isso também beneficia o nosso expositor. Porque daí, quando o cliente chega na feira, ele já fala, putz, eu vi uma tecnologia de vocês, mas eu quero entender melhor. Então, ele já chega no segundo passo, na segunda etapa. Ele já chega aberto, mas propenso a entender os detalhes do que você está oferecendo para ele. E não aquela conversa do zero, poxa, e agora? O que nós temos? Né? E a comunidade, né, Alexandre? A comunidade ela acontece o ano todo. Dessa forma. O evento ele é um encontro dessa comunidade. Exatamente, mas é um grande encontro. Vocês se relacionam o ano todo com essa comunidade, com o público, com o comprador, com o expositor. Né? Exatamente. Isso é um serviço que vocês prestam para a cadeia toda. O tempo todo. O tempo todo. Presente em todos os lugares. É muito mágico. Muito bom.
Se você tiver alguma dica de livro, de série, enfim, de algum conteúdo, não precisa ser específico da área de evento, porque você falou um negócio bem legal, que você falou assim, nem sempre eu vou em eventos para organizadores de eventos, eu vou em eventos de outras áreas para tirar insights. Então, se tem qualquer material que você acha que é legal indicar... É que assim, eu leio muito sobre administração e tudo mais, mas eu também dou as minhas fugas, né? Por exemplo, eu adoro, por exemplo, Leonardo da Vinci. Eu acho que é um cara sensacional, à frente do tempo dele. Pensar que em 1500 ele pintava como ele pintava e tudo mais. Então, assim, eu li o livro do Walter Isaacson, que conta a biografia, né, de Leonardo da Vinci. É incrível. E eu acho que a maneira como ele coloca, por exemplo, poxa, Leonardo nasceu nesse momento. Economicamente, estava dessa forma. Politicamente, era estruturado desse jeito. Isso era o que tinha disponível. Por exemplo, ele foi o cara que fez o Atlas do corpo humano com uma visão em 3D, numa época que dissecar cadáveres era visto como crime. Então, ele fazia isso escondido. Só que o objetivo dele não era só fazer essa leitura por causa de entender ou fazer o Atlas. Mas quando ele quisesse fazer alguém sorrindo ou numa posição específica, qual é a musculatura que mexeria na face para que ele pudesse representar essa face melhor durante as pinturas? Então, quando você começa a pensar, fala, pô, o cara era um gênio, né? Ele falava sobre questões de como funcionava o coração, por exemplo, que só foram comprovadas agora que a gente tem os exames de imagem que consegue, né? Tipo, você vai fazer uma ultrassom, você consegue ver o coração funcionando, a válvula, porque até então a gente não tinha tecnologia para isso. Mas ele falou, olha, pelos estudos e tudo que ele tinha feito, essa é a característica e é assim que deve ser. E daí foi comprovado quase 500 anos depois. Né? Então, bicicleta, ele tem helicoidal, né? Tem um negócio, mas assim, N descobertas que vieram dele. Então, é um livro que vale muito a pena. Legal. Eu gosto, assim, então e me joga para um outro universo. Que é importante, né? Sim. Porque o promotor de evento, ele precisa ter esse olhar 360, sensível e tal. E os gênios, eles têm máquina do tempo, né? É impressionante. Eles entram na máquina do tempo, vão para o futuro, enxergam o que tem lá e traz para... Não, quando você pensa um cara como esse, né? Por exemplo, 1500, daí eu tive a oportunidade, eu estava até lendo ele, porque eu fui viajar com a minha família, a gente foi para a Itália, né? Escolhemos lá, e daí eu falei assim, daí nós fomos para Florença, onde tem a academia, que tem as obras dele, tem uma delas, a Anunciação, né? E eu falei para minha família, assim, olha, esse dia é meu, o resto da viagem tá, mas esse dia... Então, por exemplo, em 1500, ele pintava sobre uma madeira, ele desenvolvia os pigmentos para fazer as tintas. Você olha as imagens, que nem eu trabalhei muito com fotografia, adoro fotografia e tal, existe uma coisa que a gente chama de atmosfera, por exemplo. Num dia menos limpo, vamos pensar assim, você tá imagina que você está no campo. A montanha que está lá no fundo, ela não está super nítida, porque existe aquela atmosfera de água e partículas e tudo mais. Então, você tem um contraste na primeira montanha, a segunda tem um pouquinho menos, a terceira tem um pouco menos. Ele retrata isso na pintura. Né? Então, por exemplo, tem o processo que o anjo está chegando, daí você vê que as flores que estão na frente do anjo, elas estão caídas, justamente pelo movimento que a asa faz, provoca esse vento, a folha cai. A sombra tem uma cor na área que tem sombra, tem outra cor numa área que tem mais luz. Então você fala, olha a genialidade desse cara, sem contar a quantidade de detalhes na roupa, a veia, a unha. Então é muito, muito mágico. Assim. E daí você fala, tá, tudo isso a gente está falando de 1500. Né? Então eu falo... Não, e muito a ver com o teu negócio. Né? A impressão, a fotografia, o registro. Né? Então eu lembro que eu sentei na frente desse quadro, já tinha visto em reproduções, mas a hora que você olha assim, né? E lá na academia ele tem aquela luz reduzida, onde o quadro fica ali exposto, você fica olhando assim, você fala, cara, surreal. Assim, já é bonito por si só. Mas quando você faz essa reflexão e falando, peraí, como é que ele pintava isso? Isso está numa madeira. E a tecnologia? E a percepção? Então, olha... Legal. Como é mesmo o nome do livro? Eu acho que chama Leonardo. Tá. O autor chama Walter Isaacson. Então, ele foi responsável por várias biografias.
Agora minha próxima já é a do Einstein, que é outra pessoa que assim, eu estudei pouco, mas tudo que eu vejo eu acho muito, muito jóia, assim, tem muita consistência. Sim. Então já está na minha lista, assim, já comprei, está lá no cantinho. Ele tem algumas biografias muito interessantes. Fez a de Steve Jobs, que foi muito boa, gostei também. Mas essa de Leonardo é muito legal porque ela te provoca a ir para um lado, mas você vai entendendo todo um contexto da época, como é que ele se desenvolvia. Sim. Por exemplo, ele desenvolveu projetos para cidades. Você fala, pô, o cara foi pintor, fez armas, cidades, bicicleta, projetos de espelho. Cara, assim, e algumas coisas dele, né, o Atlas 3D, até hoje são exatamente a mesma que a gente usa na indústria. Nossa. Daí você falou assim, pô, então o cara desenvolveu algo há 500 anos que até hoje não teve uma evolução. Usa exatamente o mesmo conceito. Imagina o quão útil e relevante o que o cara criou. Nossa, a obra desse cara. Né? Às vezes a gente fala assim, cara, se eu fizer uma coisa bem feita, tá tudo bem, né? Vou ficar super feliz. Ele fez diversas, em várias áreas diferentes. Genial. Ale, estamos finalizando aqui. Eu queria que você deixasse suas redes sociais. As suas, meu da fácil, APS. APS Eventos, super tranquilo. Instagram, LinkedIn. Né? Acha a gente nos 2 lugares, ou em todos, na verdade. Hoje, cada vez mais, a gente está presente nas diversas redes. Mas pode olhar diretamente para as feiras. Né? Então, FESPA Brasil é uma delas. A que acontece o ano que vem, já em 2027. E a própria Expo Print também colocou Expo Print, não tem o que errar. No meu caso, tenho publicado menos, agora a gente volta com um projeto, Ale Kise. Então, é o primeiro Ale de Alexandre, né? E Ale Kise, não tem o que errar, está tudo certinho. Nós vamos colocar essas arrobas também na descrição do vídeo para o pessoal poder clicar e acompanhar vocês. Né? Joia. Cara, assim, obrigado. Um inspirador o papo, né? Saber da história, uma empresa que nasceu familiar e que se desenvolveu a ponto de estar entre as 5 principais feiras desse setor. Exatamente, do segmento. Se a gente pensar, né? Uma empresa sediada em Itu, né? Hoje meus pais ainda estão, daí hoje sou eu, a Sandra e a Paty, né? Que estamos tocando. A Sandra faz todo o operacional, a Paty ela faz a parte de RH e financeiro. São da família também? Que são as minhas irmãs. Legal. Daí temos primos, tudo mais. Eu falo que como o meu nome é Alexandre Kise Guarnelli, eu acho que o lado do Guarnelli trouxe um pouquinho dessa herança da máfia, né? De manter a família, né? A família por perto. Mas tirando a brincadeira, temos um time incrível. Eu acho que é um time extremamente comprometido, sabe? Você vê que é muito consistente. Sim. E isso é uma coisa que os nossos expositores, os nossos clientes falam, poxa, que legal. Onde eu entro, o ponto de contato vem muito rápido, vem sempre uma informação consistente, não é assim, um falou de um jeito, outro falou de outro. Eu acho que isso é muito jóia. Então, eu estou muito feliz hoje da gente poder dar passos consistentes, agregar valor ao mercado, agregar valor às pessoas que estão ao nosso lado, internamente dentro da empresa, assim como agora com Foundation fora. E vamos lá, continuar, né? Essa diversão. Inspirador, né? Pela história, pela família, pela qualidade, por ter alma, né? É um negócio que tem exatamente, alma. Com certeza. Tem uma cultura muito forte, né? E vocês têm os seus pais? Isso, não, estão com a gente. É muito mágico, assim. Imagino para eles ou poder olhar, né? De ver em tudo que se tornou. Você sabe que essa foi uma reflexão muito forte para mim na Expo Print, que completou 20 anos, né? E nós tivemos um momento muito mágico que nós reunimos todo o time no último momento, ali, nos últimos 10 minutos, a gente convocou todo o time para o stand da direção da feira. Legal. E a gente decidiu abrir um champanhe no final. Então, a gente fez a contagem regressiva, 10, 9, 8, certinho. E foi meu pai e minha mãe que seguraram o champanhe e abriram o champanhe. Daí eu fiquei pensando, qual é a reação deles, né? De poder olhar e falar assim, poxa, há 20 anos atrás foi o primeiro projeto, uma semente, tantas dificuldades, tantas coisas. Hoje a gente está aqui com uma feira batendo recordes, entregando transformação e junto com um time incrível, assim. Então, sabe, aquele momento acho que vai ficar aí para a vida, assim. Olhando essa história toda, me vem 2 palavras à mente: constância e consistência. Né, Alexandre? Eu vejo que vocês trabalharam esse tempo todo
consistente, sempre fazendo o que tinha que ser feito, exatamente, com constância, né? E aí trouxer. E vai levar vocês a... tomar, a gente tá, né? Aquela coisa, as dificuldades existem, a gente sempre vai ter aí coisas para aprender, mas eu acho que é isso que faz a gente evoluir também. Eventos e as suas eventualidades. Nossa. Isso não vai acabar, né? E como? Vamos que vamos. Mas um time nessa visão aí vai vencendo os obstáculos e vai passando. Vai acontecendo. Né? Mas muito obrigado pelo convite. Um prazer realmente estar aqui. Papo riquíssimo, muito aprendizado, né? Para quem está nos assistindo aí, que conhece, ou quem não conhece, é legal, porque talvez algumas pessoas estão assistindo que não conhecia a Vespa. Exatamente. Fica o convite para que a gente possa estar juntos aí de 1 a 4 de março. Vespa volta com tudo. Legal. Então é isso. Mais uma vez, obrigado. Pela confiança, pela parceria de estar com a IAS, por ter aceitado. Gente. Que bom. Ter aceitado o convite de estar aqui, de sair de Itu, vir para São Paulo para a gente gravar esse papo aqui. Muito bom. E então, é isso aí. A gente fica por aqui. Boa. Pessoal, você que acompanhou aí, né? A gente chega no final de mais esse episódio aqui do podcast Eventos de Resultados. Se você curtiu o conteúdo, curte aí no YouTube, no Spotify, encaminha de repente esse conteúdo aí para alguém que você conhece, que você sabe que pode agregar. Se inscreve, porque a cada 15 dias tem conteúdo novo aí, tem entrevistas com grandes profissionais como o Alexandre, que vai trazer inspiração, insights, essa visão do organizador, de quem vive isso no dia a dia, que tem que estar há 20 anos tocando isso é muito rico. Eu sou muito grato a Deus, sou muito privilegiado de estar aqui ouvindo essas histórias. Então, espero que você também aprenda, se inspire, né, e continue aí construindo eventos que gerem cada vez mais resultados. Veja, é um projeto de 30 anos. Né? A gente não pode achar que de uma hora para outra as coisas vão acontecer, né, Alexandre? Se for deixar uma mensagem, como você falou, da consistência, às vezes demora, às vezes que nem a Vespa mesmo, os primeiros 5 anos ou 5 edições, foi aquela coisa, poxa, a gente plantando, de repente a gente começa a ouvir o resultado. Sim. Poxa, que legal. Mas não foi de um dia para o outro, com certeza. Então, eu acho que essa consistência é importante. Mas obrigado. Muito bom. Tá vendo? Então, é isso, né? Continue aí com o teu projeto. Não desista, né, Alexandre? Jamais. Imagino que para você chegou um momento, não sei se nós vamos desistir ou não, mas vocês continuaram e estão aqui, né? E aqui estamos. Então, a gente, como empresa de tecnologia, vive desafios, né? Muda a legislação e muda forma como o cloud é usado. Até a inteligência artificial tem sido um desafio, porque a gente começa a usar mais ela. Exato. E ela gera também muitos custos que a gente precisa administrar, mas faz parte. Exatamente. Os desafios faz parte, mas se a gente continua com um propósito claro, com certeza os negócios vão continuar acontecendo e você vai alcançar resultados cada vez melhores. O nome desse podcast é Eventos de Resultados, não é à toa. O que a gente quer aqui é que um episódio como esse te ajude a ter mais resultados positivos aí no teu evento. Beleza? Até a próxima, grande abraço e a gente se vê por aqui.